É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Bom dia a todos, namastê. Então eu estou hoje em São Tomé das Letras, aqui com o meu professor, e eu estou andando aqui numa terra bem árida que tem nessa região das montanhas aqui, e é interessante quando a gente caminha por um terreno que é muito arenoso, mas você vê que ainda que ele seja um pouco desértico, muitas plantas se adaptam muito bem a esse terreno. E é parecido com o tema que a gente está abordando, né? De como eu consigo andar pelos terrenos da vida e entender, né, o tipo de mãe que eu recebi, né, em aspectos mais simbólicos até do que da pessoa, da mãe. Então, quando eu estou pisando aqui, né, estou pisando em várias folhas secas, em vários galhos, a gente vai percebendo que a gente tem duas óticas para a gente olhar. A gente pode olhar para o terreno arenoso, a gente pode olhar para as folhas secas, mas a gente pode ver o conjunto do terreno arenoso, da terra seca, das folhas, né? E essas folhas secas fertilizam esse terreno para que as árvores consigam, na verdade, se desenvolver e ganhar o substrato, né, a energia que elas precisam para crescer. E é como se fosse isso. Muitas vezes, dependendo, né, do que a gente recebe quando a gente vem para esse mundo, a gente olha para essa parte arenosa do terreno e a gente foca nos traumas, a gente foca nas faltas, a gente foca nos abusos. E isso tudo a gente vai receber e a gente vai passar também. Na verdade, isso é inevitável, né, dentro da história do ser humano. Então, quando a gente foca só no terreno arenoso, a gente acaba tendo um grande problema, né? Porque o terreno arenoso, ele tem uma questão que é a questão da permeabilidade. Ele não aceita muita água, né? A água passa por ele muitas vezes e não é absorvida, né? E ele não segura essa água, que a gente simbolicamente vai estar falando das emoções. Então, as emoções, elas são muito importantes para que a gente as reconheça e não as ignore. Então, esse local da gente olhar para esses terrenos arenosos da nossa vida, simbolicamente o que a gente está falando isso, do tipo de mãe que a gente recebeu nesse mundo, e a gente observa que a gente tem substrato. Não existe uma história de nenhum ser humano que não tenha recebido uma mãe apropriada, né? E mesmo quando o terreno aparentemente ele é mais árido, a gente tem como cultivar algo nele. E às vezes até o que aquela planta precisa é o terreno mais arenoso e mais árido e mais desértico. Então a pergunta de hoje e a reflexão de hoje é como eu estou cultivando, né, esse espaço que eu recebi. Ele era mais arenoso, ele era mais seco, ele era mais desprovido de emoções ou não, ou ele era mais emotivo, ele era o que a gente chama de mais histriônico. Como era esse substrato do que eu recebi desse elemento materno na minha vida? Ele era um pouco mais seco em termos de emoções, ou ele era repleto e até cheio, às vezes, julgado por mim demais de emoções, e isso me contaminava, ou me confundia, ou me deixava com medo e inseguro. Então, eu queria que vocês observassem hoje e pensassem, refletissem sobre isso. Que tipo de mãe, né? Lembrando sempre que a gente não está pensando na pessoa, né? Mas nesse símbolo, né, do maternar. Que tipo de mãe eu recebi, né, na minha infância? E nem é o como ela era, né? Ou como é aquela pessoa que foi incumbida de ser mãe passava, mas como eu a vi, como eu a recebi, né? E como eu a internalizei dentro de mim, de uma forma mais árida, mais seca, como as folhas que eu estou pisando agora, de uma forma mais ríspida, de uma forma mais emotiva, mais calorosa, mais acolhedora. Vamos fazer essa reflexão de como eu vejo esse recebimento dessa mãe dentro de mim, para depois a gente fazer uma outra reflexão na sequência, o que eu tenho feito, né, com o que eu recebi, como eu tenho feito, né? De que forma eu tenho recebido e transformado aquilo que eu recebi. Nos vemos amanhã. Grande beijo no coração. Hariom.